Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Bom dia a você que está vendo a gente lá em São Luís do Maranhão pela TV UFMA, quem está vendo a gente pela Pop TV em Porto Alegre e Sobradinho. Hoje tem bastante coisa para a gente falar aqui, vamos falar da indústria brasileira que cada vez se mostra mais forte e cresceu consideravelmente num ranking mundial. Vamos falar de reforma administrativa que, para variar, vamos desmistificar ela aí, para lembrar para vocês aí que não vai ser no super salários, vai ser no lombo das pessoas que ganham menos. Também vamos falar um pouco aí do Tesouro Nacional, aí, do Tesouro Direto, né, que teve um recorde bem considerável aí de novos investimentos nessa modalidade, né? Mas antes de tudo isso, vocês devem estar até estranhando que eu que estou falando bom dia hoje, porque a gente vai aqui hoje agora fazer aqui a nossa recepção de volta para a Débora, que volta de férias aí depois de 2 semanas. Débora, bom dia, tudo bem? Bom dia, André, obrigada. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Estou de volta, voltei, demorei, mas cheguei. E agora a gente vai aí ter a nossa agenda normal do dia, vamos falar sobre os assuntos que o André já passou, vamos dar uma passada aí mesmo pela indústria, pela renda fixa que está difícil de superar aqui no Brasil, então o Tesouro Direto está atraindo muitos investimentos, vamos falar tintim por tintim disso, não vou contar da minha viagem como me pediram, isso fica para outros momentos. Aqui a gente vai falar de mercado e investimento. Então, bora para a agenda, né? Vamos para a agenda aí, porque hoje a agenda também está muito presidente do Fed falando, alguns balanços. Então, de novo, aí, o mercado tirou a folga essa semana, né? Parece que está em data FIFA, o mercado não quer fazer muita coisa, né? Exatamente. Hoje a gente tem balanços importantes na agenda. Então, tem ali balanço da 3M, balanço da General Motors, balanço da Verizon, todos dos Estados Unidos antes da abertura. Mas quando a gente olha ali os principais pontos da agenda ou tópicos, ela está tomada por dirigentes do Banco Central, presidentes de Banco Central, então uma agenda muito voltada para esses discursos, até porque está tendo ali um fórum da Bloomberg, então muitos dos presidentes do Banco Central, caso aqui do Andrew Bailey, que é o presidente do Banco da Inglaterra, que vai falar nesse evento, outros presidentes e dirigentes também ali do Fed, do Banco Central Europeu, vão participar de eventos durante o dia, então a agenda está um pouco repetitiva e por isso a gente deu uma enxugada. O FMI 10 horas lançou o relatório de perspectivas econômicas globais, esse vai ficar para amanhã por conta aqui do horário do programa e a Christine Lagarde, presidente aí do Banco Central Europeu, vai participar de um painel no evento. Em seguida, como eu falei, vários dirigentes do próprio Banco Central Europeu vão discursar ao longo do dia, tanto ali no Fórum da Bloomberg como em outros eventos. Então, se quiserem aí passar para o pessoal de casa acompanhar. E a gente tem também o Roberto Campos Neto hoje participando junto com o dirigente do Banco da Inglaterra, Sarah Breeden, e outros dirigentes e diretores gerais aí no Banco de Compensação Internacional, o BIS. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, também participa num painel de encontro anual do Instituto de Finanças. Então, como eu falei, muitos dirigentes ali, muitos presidentes de Banco Central pronunciando hoje. E a gente tem também reunião do Fundo Monetário Internacional, do FMI e do Banco Mundial acontecendo ali durante o dia. Então, um dia bem focado nessas falas e com uma agenda mais esvaziada, assim como ontem, que foi o que teve ali trouxe uma pouca atração para os mercados de uma forma geral. Bem, vamos começar então, Débora, nosso giro de mercado aqui com aquela notícia que a gente sugere toda manhã aqui para vocês aqui, falando sobre o que aconteceu, o que pode acontecer, perspectivas e tudo mais. Mas a Ásia está esse dia da marmota, parece que o dia da marmota saiu um pouco aí dos Estados Unidos e foi para a Ásia, né? Anuncia estímulo. Não tem mais estímulo, daí anuncia estímulo de novo, decepção dos investidores, novos estímulos, dados tristes. Então tá basicamente esse vai e volta aí na Ásia e para variar, né? Mercados mistos na Ásia aí com toda essa indefinição, o pessoal não tá feliz com os anúncios, os governos chineses aí tentando aí estimular mais a economia. Então explica aí toda essa salada de fruta aí que tá tendo. Pois é, uma mistureba mesmo, porque a gente tem ali uma parte da Ásia indo para o terreno negativo por impulso ou falta do impulso de Nova York. Ontem, só para vocês entenderem, os títulos do Tesouro, as famosas Treasuries, voltaram a valorizar, chegaram num maior patamar desde julho desse ano
e isso fez com que tivesse uma diminuição do apetite pelo risco lá nos Estados Unidos. Isso também acabou pressionando a nossa curva de juros brasileira, então teve um dia ali de bastante pressão vinda do mercado de juros, e essa pressão diminuiu o apetite pelo risco e fez alguma das bolsas de Nova York irem para o terreno negativo. E parte das bolsas asiáticas acabou respondendo justamente a isso. Esse estímulo, ou essa falta mesmo de impulso vinda de Nova York, acabou levando algumas bolsas para o terreno negativo. Mas o Xangai Composto, por outro lado, acabou ficando no terreno positivo, então eu vou colocar justamente Xangai Composto aqui na tela, porque é ele que responde mais rapidamente aqui, deixa eu só tirar o cursor para vocês verem melhor, ele acaba respondendo mais rapidamente a toda esse imbróglio envolvendo os estímulos asiáticos. Então a gente tem ali, né, a divulgação desses estímulos, desse pacotaço, como ele foi chamado, no mês passado. Então a gente vê essa alta bastante grande do Xangai Composto aí no mês passado, no fim do mês passado, e aí ele fica num platô ali. Se vocês estão vendo, o Xangai Composto fica retinho por um tempo. Esse platô foi o feriado de uma semana que fechou os mercados chineses. Então, a gente tem nossa, me faltou a palavra aqui, mas a gente tem esse platô, essa reta no Xangai Composto, justamente porque não estava tendo negociação. Ele abre, ele volta em alta do feriado e depois começa a sofrer ajustes. Não um ajuste que fez ele perder tudo que ele ganhou ali com o pacotaço, mas já um pouco de ajuste justamente com as incertezas em relação a não só ao pacote, aos novos estímulos desse pacote, mas como é que ele vai ser operacionalizado. Então, a grande desconfiança, ou a grande incerteza do mercado é como que a China vai operacionalizar esse pacote de estímulos e vai estimular a sua economia. Só que o Xangai Composto também respondeu a um outro ponto hoje, que foram alguns dados econômicos acima do esperado. Então, essa aliança, vamos pensar, dos dados econômicos acima do esperado, junto ali essa combinação com a expectativa pelo detalhamento dos estímulos e novos estímulos, principalmente para o setor imobiliário, acabaram levando o Xangai Composto para o terreno positivo. Então, as bolsas na Ásia acabaram respondendo a motivos diferentes. Parte ali a Nova York e parte a essa expectativa por novos estímulos. Então, querem mais, né? Nunca é o suficiente, querem mais estímulos, querem mais detalhamento. Então, esse foi o movimento principal aí da Ásia nessa manhã. Vamos agora para o Brasilzão, Débora, porque saiu uma notícia bem interessante aí sobre a indústria brasileira. A gente estava falando aqui nos programas já com certa frequência que a indústria está sendo assim, positivamente surpreendente esse ano. E saiu um dado agora da IREB que mostra aí que o Brasil avançou exatamente 30 posições em ranking global de produção. Você tem então que o Brasil, que estava na posição 70, agora foi para a posição 40. Está muito longe do topo ainda, mas para o nível que a gente estava de sucateamento industrial, aí, depois de todos esses anos aí, de austeridade fiscal e sem política pública para a indústria brasileira, a gente vê um avanço significativo. O que melhorou a indústria? Quem diria, né? Política pública com crédito direcionado, com maior volume, taxas de financiamento mais vantajosas, o papel do BNDES nesses financiamentos. Além de tudo isso, a gente tem agora uma demanda interna que melhora bastante a situação, ou seja, a indústria está vendo que é capaz de produzir e vender internamente, além de vender externamente. A gente está vendendo externamente também bastante itens como veículos. A indústria de automotores aqui no Brasil se elevou muito nesses últimos 2 anos aí, considerando inclusive que teve investimentos fundamentais na área. Então você vê uma mistura de aumento da renda média do brasileiro, desemprego baixo, que dá a ele maior confiança, porque o medo de perder o desemprego reduz e aumenta a confiança para ele comprar um bem um pouco mais caro, que ele sabe que vai ter emprego mais tempo para conseguir comprar esse bem, mesmo que seja financiado. Você tem, então, esse cenário econômico que traz maior otimismo para o trabalhador brasileiro que vai querer consumir, e daí o empresário vê uma maior demanda, ele vai lá e decide investir, principalmente o empresário que está trabalhando na indústria. A gente vê aí que mês após mês, basicamente, tem um aumento na produção de bens duráveis, na produção aí de bens de capital. Então a gente está num bom momento industrial. E tudo isso por quê? Política pública voltada para o desenvolvimento industrial. Primeiro ponto.
trabalhador com renda, trabalhador confiante que vai gastar em produtos feitos pela indústria. Então, tudo isso aí é uma série de situações, de variáveis que fazem com que a indústria brasileira melhore, e se tudo continuar do jeito que está, a gente deve crescer ainda mais, porque a indústria continua mostrando sinais de aceleração, a demanda continua mostrando sinais de aceleração, mesmo com o Banco Central querendo acabar com essa aceleração da demanda, né? Depois ainda fica perguntando aí, nossa, por que a gente vive em voos da galinha? Porque a cada 2 anos de crescimento parece que o Banco Central tem que reduzir o crescimento aí na marra, né? Mas mesmo com tudo isso, a gente está numa boa situação, né, Débora? Exatamente. Quando a gente olha, né, principalmente aí, índices de confiança, seja índice de confiança da FGV, da indústria, ou o próprio PMI, né, o índice dos gerentes de compras da S&P Global, a gente vê justamente essa expectativa boa da indústria para o futuro. Então, sim, vislumbrando uma demanda boa para o futuro, uma boa perspectiva para esse futuro, o que acaba também já ali semeando um investimento hoje, mas também ali, né, não só essas expectativas para o futuro, mas uma avaliação da situação atual não ruim também, né, mas principalmente essa avaliação futura boa. E essa avaliação futura ela ainda tem desafios, como o André falou, né, a gente tem ali a taxa de juros pressionando os custos, principalmente se a gente pensar em custos de crédito, né, a taxa de juros ela vai exercer pressão nisso, e é algo que vem aparecendo nesses relatórios. Mas mesmo assim, apesar desse desafio que se tem pela frente, a perspectiva para a indústria ela é positiva, e a gente conseguiu aí subir 30 posições no ranking, quem diria, né, André? Quem diria, né, que melhorar a economia, a política pública, gasto público, melhorar aí os indicadores, né? Mas parece que os liberais que estão com a razão, né? Tem que fazer austeridade, fazer com que a nossa indústria vá lá para o número 70 em poucos anos, eles que estavam certos, a gente que está errado. Pois né? é. Mas vamos falar agora do Tesouro Direto, né? Que a gente viu, a Débora estava fora, mas eu tenho certeza que durante as férias dela, ela viu essa notícia, que é a questão aí da poupança, que cada vez mais você tem uma saída maior de recursos da poupança, e hoje sai a notícia de que esses investimentos do Tesouro Direto chegaram ao maior valor da série histórica, né? Então, uma coisa está muito correlacionada à outra, né? A Débora vai falar um pouco melhor, inclusive, da questão da armadilha da renda fixa, né? Que o brasileiro ele é mais conservador nas suas finanças mesmo, então ele não sai muito da questão da renda fixa, mas aí a gente tem também uma situação que pelo menos está melhorando a qualidade da renda fixa que o brasileiro está procurando, né? Não está mais na questão da poupança, está muito na questão do Tesouro Direto, que tem quase que a segurança, né, e a acessibilidade hoje da poupança. Então, acho que é um dado importante para a gente trazer até uma melhora aí na questão aí de como que o brasileiro está guardando seus rendimentos, né, Débora? Exatamente, de forma conservadora, né? Porque o brasileiro ele tem mesmo essa questão histórica de ser mais conservador com investimentos, até por tudo que se passou em momentos passados aí em relação à hiperinflação, por exemplo. O brasileiro ele tem muito medo de certos investimentos também, tem bastante receio. Alguns mercados aqui são muito novos, né? Até se a gente pensar o mercado de crédito privado, ele começa a crescer aqui no Brasil lá depois de 2016. Ele era um mercado muito pequeno, mas o brasileiro ele sempre teve essas escolhas mais pela renda fixa. Mas a gente tem que pensar um ponto também, né? Por que o brasileiro ele tem toda essa escolha pela renda fixa? A gente tem uma renda fixa difícil de bater aqui no Brasil, né? Hoje eu ia abrir o site do Tesouro Direto, e só para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala em investimentos no Tesouro Direto é o nome da plataforma que se tem ali para as pessoas físicas negociarem no Tesouro Nacional. E aí fica essa convenção de falar, investir no Tesouro Direto. Então, quando a gente está falando de investimento no Tesouro Direto, atinge 8,01 bilhões em agosto e tem o maior valor da série histórica, a gente está falando de pessoas físicas aqui no caso, tentando buscar, né, esses investimentos no Tesouro Nacional. Então, é a plataforma de negociação aí para nós, pessoas físicas, né? Não estamos falando de grandes instituições, por exemplo, eles têm outra forma de negociação. Então, aqui, né, o que a gente tem que pensar? Eu ia abrir aqui, como eu estava falando, o site do Tesouro para vocês verem, só que o Tesouro está sofrendo com aquelas greves. Então, hoje a negociação de compra está interrompida. Então, eu vou colocar aqui na minha tela para vocês vão ver até que está aí está nivelado, não está com movimentação o dia de hoje, porque não tem aí a abertura. Mas quando a gente olha, por exemplo, uma taxa pré-fixada
com vencimento para 2027, aqui a gente está falando da NTNF, que é um desses títulos negociados no Tesouro, a gente vê que ele estava sendo negociado ontem a 12,85 ao ano. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14% e uma valorização só nesse ano. Então, quanto variou essa taxa do Tesouro sendo ofertada ao longo de 2024, foi mais de 30%. Então, aqui a gente tem um ponto, né? É difícil bater a renda fixa no Brasil. A gente tem, historicamente, também taxas de juros muito altas. E isso faz com que, por exemplo, as taxas pré-fixadas, junto com as expectativas de juros futuros, também sejam muito altas. O Tesouro Selic, por exemplo, que tem toda a ligação com a nossa taxa de juros vigente, também está pagando muito mais ali com um risco muito baixo. Então, se a gente pega, por exemplo, o Tesouro Selic, ou se a gente pega um título do Tesouro emitido pelo Tesouro Nacional, ele tem o rating soberano do país. Então, ele tem ali a nota de crédito, se a gente for pensar assim, do Brasil. Qualquer outro banco que esteja dentro do Brasil, ele vai ter mais risco já do que o Tesouro, porque está dentro do país que está tendo aquele risco soberano. Então, é o investimento mais conservador que a gente pode ter, principalmente se a gente estiver falando de Tesouro Selic, que é o investimento ali para a segurança, para a liquidez, mais para o dia a dia, e ele está pagando a nossa taxa Selic, que não é pouco. Então, fica muito difícil competir com os títulos do Tesouro, fica muito difícil competir com um título que vai pagar 12%. Ontem, o Tesouro 31 estava pagando 13% ao ano. Então, fica realmente muito difícil de bater. Quem que vai conseguir fazer uma diversificação tão eficaz que vai bater a rentabilidade de um título de Tesouro? Fica difícil até para, sei lá, gestor de multimercado conseguir ganhar mais que 13%. Com risco, né? Porque aí a gente já começa a colocar outros elementos que vão trazer risco. E outro ponto, né? A nossa renda variável também vai sofrer com isso. Porque isso que a gente chama de diminuição de apetite pelo risco. Sai dinheiro ali do risco, da renda variável, que pode ter uma perda maior, para tentar ganhar nessa renda fixa que é mais segura. Isso acontece no nível, se a gente for pensar, da pessoa física e no nível institucional também. Então, o dinheiro vai buscar o maior rendimento com o menor risco para tentar ganhar no curto prazo, né? E isso também acaba estimulando uma especulação com títulos do Tesouro que acabam tendo essa, inclusive, volatilidade por conta dessas instabilidades da expectativa para os juros no futuro. Mas por isso que tem atraído tanto dinheiro, né, o Tesouro Direto. Claro, se a gente está falando ali de uma poupança, tudo mais, tem também essa questão de sair dinheiro da poupança para buscar melhores investimentos. Mas também tem o ponto de sair o dinheiro do risco para tentar ganhar nesse mercado de renda fixa, que vai trazer o ganho com um risco muito baixo. Então, aqui a renda fixa no Brasil está o melhor dos mundos para o investidor hoje, se a gente for pensar no investidor pessoa física, que não quer risco, para o investidor estrangeiro que às vezes se financia numa taxa muito menor e traz dinheiro para cá para ganhar nessa renda fixa e às vezes ainda ganha no câmbio quando sai, e também para o investidor institucional que vai botar ali o dinheiro para equilibrar uma carteira num título pagando 13% ao ano, num título soberano, né? Porque se a gente for pensar num crédito privado emitido aqui dentro do país, ele vai ter mais risco e vai ter que pagar mais de 13%. Então isso está realmente dificultando outros mercados e atraindo muito dinheiro aí para tentar ganhar na nossa renda fixa. Débora, sabe quem voltou além de você hoje? Quem Nosso voltou? Amigo Campos Neto. Aí, Bob Não fui eu que trouxe, hein? Aí. Não, vamos ver, né? Ele está assim, mais uma vez assim, o que precisa para baixar a taxa de juros? Agora ele está falando que é reforma administrativa. Você precisa de reforma administrativa, tributária, você precisa de reforma penitenciária, você precisa de reforma do Código Civil, você precisa de reforma da casa. Basicamente, o irmãos à obra aí da economia brasileira que precisa de reforma para tudo aí para você conseguir reduzir a taxa de juros, né? Então, tudo é desculpa aí, parece que assim, toda vez aí que fala assim, gente, tem que fazer isso, senão eu não vou reduzir taxa de juros, hein? Sem isso é impossível reduzir taxa de juros. Ainda bem que falta pouco, né? Acho que seria tão bom assim a gente colocar um cronômetro aqui, final do mandato do Campos Neto aqui na nossa TV aí, para ver se a gente consegue aí, finalmente se livrar aí desse presidente. Mas agora ele está falando aí que precisa de reforma administrativa, né? E para variar, nosso Ministério da Fazenda está querendo agradar o mercado e falou que está preparando uma reforma administrativa. O grande problema de tudo isso é o seguinte:
Quando você fala reforma administrativa, isso soa muito bem aos ouvidos de todo mundo, porque todo mundo fala, realmente o governo gasta muito dinheiro, você tem os deputados comendo lagosta, você tem os super salários do judiciário, então tem que cortar essas mordomias. Aí você vai ver, eles vendem isso aí para você nos grandes jornais, nas grandes mídias, o pessoal vai falar para você e vai garantir para você que é isso que está sendo atacado, tá? Então é isso que eles estão falando que está sendo atacado. E quando você vai ver a reforma administrativa de fato, o que você tem é o seguinte, você tem basicamente só redução aí de contratação de funcionários aí da base realmente do executivo, é só o executivo que sofre com reformas administrativas. O legislativo e o judiciário nunca estão dentro de nenhum pacote de reforma administrativa, nunca estão. Então é só do executivo, e quando a gente está falando de funcionários do executivo é o quê? Médicos, analistas de órgãos públicos, professores. Então é toda a base de funcionamento aí daquele serviço que você presta, que você recebe do governo, ou seja, o professor que está lá dando aula para o seu filho na universidade ou no IFE, é o médico que está trabalhando naquele hospital de referência federal, ou, por exemplo, aquele funcionário da Previdência lá que está sobrecarregado e a fila do INSS está aumentando, ou o médico que vai fazer a perícia e está com um monte de... uma fila gigantesca também não consegue fazer a perícia, um analista aí de alguma entidade, por exemplo, de alguma Anatel, que também provavelmente está sobrecarregado, saiu o CNU, inclusive, fazendo uma contratação gigantesca, e vai ter que fazer contratação gigantesca ano que vem, porque está faltando funcionário para essas coisas básicas e está atrapalhando o serviço. Então é isso que a gente tem. Se a gente for pegar a relação funcionário público por população, a gente é um dos que tem menor quantidade, só que o nosso custo é muito alto, mas não é o executivo, é o legislativo e o judiciário. Só que, para variar, o que eles fazem? Eles vão fazer uma reforma e vão atacar justamente essa base que serve os serviços para vocês. Eles não vão afetar os super salários dos juízes, não vão afetar os penduricários do legislativo, com os funcionários do executivo. Então, gente, mais uma vez aí, não seja enganado aí, que na verdade quem vai pagar a conta da reforma administrativa vai ser você que vai ser atendido de pior forma pelo governo federal. Então, não vai mudar a questão, o cara que você odeia no legislativo vai continuar almoçando lagosta, o juiz que você não gosta vai continuar com super salário, com todos esses benefícios, mas não vai ter um atendente no INSS, não vai ter um atendente na Caixa Federal, não vai ter uma pessoa para fazer uma análise aí da ANEEL, da Anatel, então é você que vai se ferrar para variar. Sempre do lado mais fraco. Eu não sei se a gente tem o gráfico que mostra, inclusive, uma coisa bem interessante, né? Até o André estava falando que a gente não tem uma quantidade de servidores em relação à população grande, mas muita gente vê esses servidores, sim, como um inimigo, mesmo um vilão, ele que está pesando nas contas públicas, porque coloca servidor tudo no mesmo bolo. Né? Então, é servidor público. E esquece justamente do que a gente estava falando, do professor, do médico, da pessoa que vai te atender ali quando você tem algum problema para resolver, e pensa, sempre mira nos altos cargos que normalmente vão estar fora desse tipo de reforma. Vai ser sempre no lombo do trabalhador mesmo. E olha que interessante, né? Aqui é o crescimento total dos servidores federais ativos entre 2001 e 2022. E a gente vê que está tendo um decréscimo ali, desde 2017, mais ou menos, a gente começa a ter um crescimento negativo dos servidores. Então, o Serviço Público Federal aqui, que é o que a gente está olhando, civil, claro, a gente não está também falando de militar nessa reforma, a gente está vendo que está encolhendo os servidores, né? Está encolhendo o serviço público. Então, a gente tem um crescimento realmente negativo, um encolhimento, e isso também vai trazer um atendimento pior. Então, se você não contrata, as pessoas vão se aposentando, as pessoas vão saindo ali do serviço público, você não contrata no lugar, vai sobrecarregar quem está trabalhando. E aí vai sobrecarregar quem está trabalhando, vai precarizar o serviço prestado. E as pessoas vão comprar o discurso, porque realmente não funciona, fui lá, demorou um monte, enfim. Mas ninguém olha para esse cenário. Também ninguém olha que são justamente as pessoas que estão prestando ali um serviço público para a população. Sempre com essa ideia de altos cargos, de altos salários que vão ser excluídos no final das contas de tudo isso. A gente sabe que a corda vai estourar para a parte mais fraca.
Mas as pessoas acabam comprando esse discurso, e não só comprando, mas reproduzindo esse discurso contra ali os funcionários públicos ou a favor de reformas administrativas, justamente por esse imaginário que se tem da pessoa ineficiente ou do alto cargo, quando tudo isso acaba sendo um gargalo de um serviço que acaba ali ficando, porque a gente tem contratações também não suficientes, tem poucas pessoas atendendo no serviço e ainda mais querem ali mexer justamente nessa base. Então é algo que a gente precisa discutir bastante e não comprar a ideia aí de uma forma simples. Interessante que os verdinhos estão todos num período determinado do tempo, né? O que será que aconteceu entre 2003 e 2016? E começa a cair em 16, né? O que será que aconteceu? 16, 17, né? Daí começa a ter uma queda. O que será que aconteceu nesse período, né? Deixa para a audiência responder. A audiência responde, né? Então, a gente vê que quem sucateia o serviço público aí de propósito para você ficar com raiva e querer privatizar isso. Débora, vamos para o giro de mercado rapidinho aí para a gente finalizar o programa de hoje? Vamos passar aí pelos principais mercados que hoje estão, na sua maioria, no terreno negativo. Então vamos lá, nossa bolsa está estendendo a perda de ontem. Ontem nossa bolsa ela oscilou ali de uma forma bem contida. Isso de uma forma geral, tá? Não foi só aqui, nos Estados Unidos também, justamente por essa falta de agenda, essa falta de catalisadores, falta de direcionadores ali, condutores do mercado. Então a gente teve um dia muito ali de espera, muito realmente de marasmo mesmo na nossa bolsa ontem. A oscilação foi muito contida. Hoje a gente já aprofunda essa queda. Ontem caiu 0,11, hoje cai 0,89, aprofundando a perda. O dólar volta a valorizar, volta para o patamar de 5,70. Ontem o dólar chegou a 5,73, numa máxima do dia, depois ele voltou para 5,69 e hoje volta ali para 5,70. O dólar vem orbitando aí muito esse patamar, justamente por conta do avanço das treasuries, que hoje estão arrefecendo, mas ontem subiram consideravelmente. Várias questões ali em relação ao corte de juros nos Estados Unidos estão com incerteza, estão ali colocando uma incerteza mesmo em relação à quantidade e à magnitude dos cortes. Agora se espera um corte de 0,25 até dezembro, então isso diminuiu bastante e fez com que as treasuries aumentassem ontem numa proporção maior. Isso levou o dólar a se valorizar frente a várias moedas, não só o real. Mas hoje a gente continua vendo esse movimento, tanto em relação ao real, quanto em relação aos pares, que é o que a gente vê no DXY, aí, que é o índice que mede o dólar frente às principais moedas. O petróleo Brent volta a se recuperar, nesse compasso de certeza em relação a cessar fogo ou não no Oriente Médio, que está sendo discutido, volta a acelerar hoje, e mesmo ontem, quando a gente teve alta do petróleo Brent, a Petrobras ficou entre os destaques negativos do dia. A gente teve um dia majoritariamente negativo ontem aqui no Brasil. E hoje isso se repete. A gente tem alta do petróleo, mas não é uma alta que sustenta a alta da nossa bolsa. E lá em Nova York também movimento parecido com o de ontem. A Nasdaq, que tem uma sensibilidade um pouquinho maior a juros, no terreno negativo, caindo 0,08, bem perto da estabilidade, mas outras bolsas se aprofundando aí no terreno negativo. S&P 500 cai 0,38. Ontem quem liderou as quedas foi o Dow Jones, então a gente tem realmente um movimento também naquele compasso de espera pelos balanços que estão saindo nos Estados Unidos. Então, bastante incerteza, essa agenda mais voltada para o corporativo com poucos indicadores tem feito esse movimento mais de marasmo mesmo na Bolsa, mas hoje basicamente no terreno negativo. Débora, vai ter um super evento agora para vocês aí no dia 31 de outubro. Vai ser Conversas com o Pepe Mujica, vai ser o lançamento mundial aí desse super documentário aí que o ICL vai fazer, gente. Todo mundo sabe aí que o Pepe Mujica aí foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Ele é muito famoso pelo seu fusquinha, pela sua humildade, por levar realmente aí a ferro e fogo tudo que ele fala, além de ser uma referência para a esquerda da América Latina inteira. Então, gente, dia 31 de outubro, quinta-feira, vai ser a grande estreia, então garanta já seu ingresso aí para conseguir ver. Acesse o link aí, iclmercado.com.br, e não perca que daí o sininho vai tocar para vocês aí, vai ser imperdível. E vamos entregar agora para nossos vizinhos do rolê, Débora? Vamos entregar, porque agora tem rolê ICL a partir das 11h30 e a gente volta amanhã para mais notícias aí do ICL Mercado Investimentos. Agora eu estou de volta, não vai mais atrasar nada, não vão cancelar mais meu voo, então agora eu estou de volta com vocês. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau.
Num momento onde a extrema-direita ganha tanta força no mundo inteiro e os métodos da esquerda para poder se aproximar das pessoas e para poder se comunicar com as pessoas é tão questionado, uma liderança se torna fundamental. Pepe Mujica, ele que, enquanto presidente da República, doava a maior parte do seu salário, ia trabalhar com seu Fusca 1987 e deixou a presidência para voltar a morar na sua chácara, dirigindo seu trator, adotando uma vida austera, uma vida que para muitas pessoas é inspiradora num mundo que vive tanto em função do consumismo. A obra produzida pelo escritor Fabian Restivo, chamada Conversas com Pepe Mujica, vai ser exibida com exclusividade no lançamento mundial pelo ICL no dia 31 de outubro, às 8 horas da noite. Ninguém pode perder esse momento. Dia 31 de outubro a gente está junto, assistindo Conversas com Pepe Mujica, às 8 horas da noite.